Nero Cláudio César Augusto Germânico, mais conhecido simplesmente como Nero, é um dos imperadores mais célebres e controversos da história de Roma. Seu nome ficou associado a imagens de crueldade, excessos e decadência, e frequentemente é lembrado pela famosa lenda de que observou Roma arder enquanto tocava lira. Mas a realidade de sua vida e de seu governo é muito mais complexa. Nero foi um jovem imperador que herdou um império próspero, mas também um legado repleto de tensões políticas e familiares. Neste vídeo, exploraremos não apenas seus excessos e escândalos, mas também seu contexto histórico, sua ascensão ao poder e as consequências de seu reinado. E esta é a história de Nero. Para compreender a figura de Nero, primeiro é necessário situar-se no contexto do Império Romano do século I. Roma havia passado de uma república milenar para um império centralizado sob Augusto, o primeiro imperador. A dinastia Júlio-Claudiana, que incluía Augusto, Tibério, Calígula e Cláudio, concentrava o poder na família imperial, mas também gerava conflitos sucessórios e rivalidades internas. Nero nasceu no ano 37 d.C., com o nome de Lúcio Domício Enobarbo. Sua linhagem o ligava diretamente à casa dos Júlio-Claudianos. Era bisneto de Augusto, sobrinho de Calígula e neto de Germânico, um dos generais mais admirados de Roma. Sua mãe, Agripina, a jovem, foi uma mulher ambiciosa, que não hesitou em usar sua influência para colocar o filho na linha de sucessão ao trono. Quando o imperador Cláudio chegou ao poder, Agripina casou-se com ele e conseguiu que adotasse Nero, relegando Britânico, o filho biológico de Cláudio. Após a morte de Cláudio, Nero tornou-se imperador aos 17 anos. Os historiadores sugerem que Cláudio pode ter sido envenenado, possivelmente por ordem de Agripina, embora essa versão seja debatida. Esse contexto familiar repleto de intrigas marcaria para sempre o estilo de governo de Nero. Durante os primeiros anos de seu reinado, Nero esteve sob a influência de 3 figuras-chave: sua mãe, Agripina, o filósofo Sêneca e o prefeito da guarda pretoriana, Afrânio Burro. Esse trio permitiu certo equilíbrio em Roma, com medidas políticas prudentes e estabilidade econômica. Buscava-se manter a ordem e evitar conflitos com o Senado e as elites romanas, que ainda desconfiavam do jovem imperador. Acredita-se que Nero demonstrou talento administrativo e certo interesse pela justiça, mas também um forte desejo de se libertar de qualquer controle externo. Sua relação com Agripina, que havia sido fundamental para sua ascensão, começou a se deteriorar. As decisões políticas do jovem imperador passaram a refletir cada vez mais sua personalidade, ambiciosa, artística e, por vezes, imprevisível. O conflito com Agripina intensificou-se com o passar do tempo. A mãe insistia em manter influência sobre o governo, enquanto Nero desejava o poder absoluto. Além disso, o surgimento de Popéia Sabina, como sua companheira, provocou ciúmes e confrontos. No ano 59, Nero tomou a decisão de eliminar a própria mãe, um ato que simbolizava o fim de qualquer controle externo sobre seu governo. O assassinato de Agripina, embora brutal e controverso, consolidou Nero como um imperador absoluto. A partir desse momento, sua autoridade deixou de estar limitada por conselhos ou tutelas, e suas decisões, muitas vezes impulsivas, passaram a definir diretamente a história de Roma. Nero tinha grande interesse pela arte e pela cultura. Dedicava-se à poesia, à música e à atuação teatral, atividades consideradas indignas para um imperador pelas elites romanas. Ao mesmo tempo, patrocinou obras públicas e espetáculos que o aproximaram das camadas populares. No ano 64, Roma sofreu um incêndio devastador que destruiu grande parte da cidade. A tradição afirma que Nero observou as chamas enquanto tocava lira, embora os historiadores modernos duvidem dessa versão. O que é certo é que, após o incêndio,
Ele iniciou a construção da Domus Aurea, um palácio luxuoso no centro da cidade, o que gerou críticas e rumores sobre sua responsabilidade no desastre. Nero também perseguiu os cristãos, a quem atribuiu a culpa pelo incêndio, marcando um dos primeiros conflitos dessa comunidade na história romana. Essa perseguição, brutal e pública, consolidou a imagem de Nero como tirano para os cronistas posteriores. Com o passar dos anos, Nero acumulou inimigos. A aristocracia romana o via como um governante excêntrico. Os militares duvidavam de sua liderança. E o povo começou a ressentir-se dos impostos destinados aos seus luxos. No ano 65, foi descoberta a conspiração de Pisão, uma tentativa de assassinato que terminou com execuções em massa, incluindo o suicídio de Sêneca. Lucano, um poeta romano que também participou da conspiração, já que Nero lhe havia proibido publicar suas obras, também tirou a própria vida. A paranoia de Nero aumentou e seu isolamento político tornou-se evidente. No ano 68, as rebeliões nas províncias, especialmente na Espanha e na Gália, precipitaram sua queda. Sem apoio militar nem político, Nero fugiu de Roma e suicidou-se em 9 de junho de 68. Sua morte marcou o fim da dinastia Júlio-Claudiana e desencadeou um período de guerras civis conhecido como o Ano dos Quatro Imperadores. Os cronistas antigos, como Suetônio, Tácito e Dião Cássio, retrataram Nero como um tirano cruel e caprichoso. No entanto, os historiadores modernos têm procurado oferecer uma visão mais equilibrada. Nero impulsionou projetos urbanísticos, promoveu a cultura e, em certos momentos, demonstrou preocupação com as necessidades do povo. Ainda assim, seus excessos, perseguições e decisões impulsivas deixaram uma marca profunda. Nero continua sendo lembrado como o imperador do espetáculo e da repressão. Uma figura fascinante cuja lenda obscureceu parcialmente a realidade de seu governo. Sua história oferece uma reflexão sobre o poder absoluto, a ambição e a fragilidade da autoridade na Roma imperial. Se você gostou do vídeo, deixe o seu like e inscreva-se no canal. Até o próximo vídeo!